Esperança no caos. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41. Vamos ler? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, e de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Estamos diante de uma das mais belas histórias da Bíblia, o momento em que o Senhor Jesus estava ensinando à beira-mar. Ele ensinava àquela multidão a mensagem do Evangelho do Reino de Deus e transferia alimento espiritual ao coração daquelas pessoas. Depois de um longo período de tempo em que o Senhor Jesus ensinava aquelas pessoas, ele decide ir ao outro lado. Ele chama os discípulos, entram no barco e agora o comando de Jesus é que eles fossem ao outro lado. O Senhor Jesus Cristo propõe aos discípulos a irem à região de Gadara, o local onde havia um homem possesso. Aquele dia foi um dia de muito cansaço. O Senhor Jesus passou um longo tempo ensinando a multidão. E agora ele entra no barco e com seus discípulos começam a viajar. Em alto mar, com outros barcos ao redor, eles agora vão em direção à região de Gadara. Uma coisa acontece com eles que não estava no script da viagem. Como homem, o Senhor Jesus estava dormindo no barco, com a cabeça num travesseiro. Diz a Bíblia que ele adormeceu ali no barco, estava cansado. Porém, sobre aquele barco sobreveio uma grande tempestade, um grande vendaval. Aqueles tripulantes agora estavam diante de uma grande crise. Eles estavam diante de um mar revolto, diante de uma grande tempestade. Vendavais se formaram e eles agora entram em desespero. Essa história nos leva a entender algo muito importante. A primeira coisa é que tempestades são maiores do que as nossas forças. Aqueles homens que ali estavam, aqueles discípulos que ali estavam com o Senhor Jesus, diante daquela crise, diante daquela tempestade, sentiram-se impotentes, pequenos, diante de tamanha tempestade e tamanha tormenta. Tempestades são maiores do que as nossas forças. Nós, em muitos momentos, não estamos esperando determinadas crises. O impacto vem e, em alguns momentos, estamos meio que perdidos. Tempestades assolam o nosso barco e nós ficamos à deriva. Na vida é assim. Às vezes é um casamento que não deu certo, é a vida financeira que não vai bem, ou a notícia do desemprego, ou então uma notícia de enfermidade, de doença ou uma perda de um ente querido. Quantas tempestades sobrevêm sobre as nossas vidas nos dias de hoje? Muitos de nós não estamos esperando, não estamos preparados, inclusive, para lidar com aquela situação. Os discípulos ali eram pequenos, diante de tamanha tempestade e do mar revolto. Mas havia naquele ambiente, dentro daquele barco, alguém que tinha uma linha de comando diferente. Lembre-se disso. No momento do caos, no momento da crise e da tempestade, sempre existem linhas de comandos diferentes daquilo que imaginamos. O Senhor Jesus era Deus homem, ele estava ali dormindo, mas ele sabia tudo o que ia acontecer naquele percurso. Ele sabia exatamente o que iria acontecer com aquela embarcação durante aquele período de crise e turbulência. Lembre-se que no momento da dor, da dificuldade, nada foge ao controle de Deus. E agora os discípulos em desespero, eles recorrem ao Senhor Jesus e eles apresentam ao Senhor Jesus a sua preocupação, a sua angústia, a sua dor.
E aí nós entendemos que tempestades não respeitam pessoas. Esses discípulos que ali estavam conheciam muito bem o mar da Galileia. Eles eram, a maior parte, pescadores. Tinham a experiência com o alto mar. Eles tinham experiência no dia a dia da pesca. Eles conheciam aquele lugar. Era um ambiente conhecido dos discípulos. Porém, tempestades não respeitam pessoas. Independentemente da experiência que aqueles homens tinham, eles agora estavam diante de uma crise que os subjugavam. Estamos vivendo um período semelhante. Uma grande tempestade sobreveio sobre a humanidade, sobreveio sobre as nossas vidas. Um vírus chamado coronavírus. E esse vírus tem subjugado todas as pessoas. E esse vírus, essa tempestade, não respeita pessoas. Agora, todos, independentemente dos seus títulos, da sua condição financeira, independentemente do status social, do seu patrimônio, independentemente da sua influência, agora todos são subjugados pelo mesmo vírus e pela mesma tempestade. Lembremos-nos que, diante dessa crise que estamos vivendo, é possível perceber algo novo, é possível encontrar esperança no meio do caos. Não se desespere, apenas confie. Apenas creia. E os discípulos agora, diante do mar revolto, diante da tempestade que sobreveio sobre aquele barco e da anormalidade que abate aquela experiência, aquela situação, eles agora entram em desespero. É normal, no momento das crises, que nos sintamos assim, inseguros, desesperados, angustiados, mas existem saídas no meio da tristeza. Existem saídas no meio da crise. Há esperança no meio do caos. Porque tempestades também são pedagógicas. Tempestades também nos ensinam. As tempestades trazem para nós lições de vida valiosas que vão gerar aperfeiçoamento, que vão gerar ao nosso coração aprendizagem. O Senhor Jesus, naquele momento, ele usa aquela situação, aquele cenário, como plataforma de ensino. Existem 3 perguntas no texto que nos apresentam lições valiosas. Perguntas são feitas em momentos de crises. Quantos de nós, em momentos de dúvida, de dor, de tristeza, fazemos questionamentos? Quantos de nós fazemos perguntas e muitas vezes não encontramos respostas diante dessas crises? O texto nos apresenta 3 perguntas muito especiais e essas perguntas nos levarão a compreender realmente o que o Senhor Jesus queria fazer, gostaria de ensinar aos seus discípulos diante daquela tempestade. A primeira pergunta são os discípulos que fazem e é uma pergunta um tanto quanto diferente. No meio do desespero, no meio do caos, no meio da impotência e do sentimento de pequenez, diante do mar revolto, um mar de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, o mar da Galileia, que era conhecido como um mar violento, de grandes tempestades. Agora, os discípulos se sentem pequenos diante daquela situação. E eles fazem perguntas. A primeira pergunta está aí, no versículo 38 do capítulo 4 de Marcos. E a primeira pergunta, quem faz são os discípulos. Eles se dirigem a Jesus. No momento da dificuldade, eles recorrem ao mestre que estava ali dormindo no barco. Eles chegam, chacoalham Jesus e agora fazem uma pergunta a Jesus. Eles dizem: Mestre, não te importas que morramos? Não te preocupa que pereçamos? Os discípulos, preocupados com a situação, eles vão até Jesus e fazem uma pergunta em tom de reclamação. Eles reclamam para o Senhor Jesus. Isso se parece muito comigo e com você, não é mesmo? Em muitos momentos, nós apresentamos muitos questionamentos. Colocamos Deus em xeque em algumas situações. Fazemos perguntas e murmuramos e nos decepcionamos com Deus. Em muitos momentos, a Ele dirigimos perguntas do tipo: Senhor, por que isso só acontece comigo? Por que só com a minha família? Por que só o meu casamento? A gente faz essas perguntas e muitas vezes em tom de chateação, de reclamação. Os discípulos agora perguntam ao Senhor Jesus: Mestre, não te importas? Não te preocupa que pereçamos?
E o Senhor Jesus se levanta e repreende o vento. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: mar, acalma-te. E a partir daquele momento fez-se grande bonança, grande calmaria. O Senhor Jesus se levanta e repreende o mar, repreende aquela tempestade. Ele se manifesta no meio do caos para gerar esperança ao coração dos seus discípulos. Eles, ao perguntarem ao Senhor Jesus: tu não te preocupa que pereçamos? O Senhor Jesus Cristo agora se levanta em favor dos seus discípulos, repreende o mar, repreende o vento e tudo se faz calmo e tranquilo naquele momento. Então os discípulos fazem a primeira pergunta, porque tempestades são pedagógicas. Os discípulos, naquele momento, ao fazerem a primeira pergunta, manifestam ao Senhor Jesus um medo covarde diante daquela situação. Qual tem sido o seu temor? Qual tem sido o seu maior medo? O que você tem enfrentado que tem te deixado para baixo, desanimado, fraco, sem direção? Acredite que diante das maiores tempestades da sua vida, haverá de surgir uma voz que dirá aos ventos: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. É a voz do Senhor Jesus, o comando dele diante dessa crise que vai trazer solução para a sua vida e para a vida da sua família. Tempestades são pedagógicas. Agora, diante dessas perguntas, o ensino do Senhor Jesus se torna muito mais claro aos seus discípulos. Uma vez que ele repreende o mar, que ele repreende o vento, uma vez que ele gera a segurança e a esperança no meio do caos, o Senhor Jesus agora é quem faz as perguntas. Ele faz uma pergunta desestruturante, uma pergunta profunda aos seus discípulos. Uma vez que ele repreende o vento e que acalma o mar, ele pergunta aos seus discípulos: por que estão temerosos? Ainda não tendes fé? O Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos para um fator crucial, um fator fundamental para a existência humana. Ele pergunta: vocês ainda não tendes fé? Como está a fé de vocês? Estão temerosos diante das tempestades? Comigo dentro do barco? Por que vocês não têm de fé? Ainda não tendes fé? Como está a nossa fé? Isso nos mostra que existem tempestades que são formadas fora de nós, mas também existem tempestades que são formadas dentro de nós. E por conta dessas tempestades que se formam ao nosso redor, que se formam dentro de nós, a nossa fé torna-se pequena diante desses desafios. E é por isso que a minha vida espiritual e a sua precisam da palavra do Senhor. Precisam do alimento espiritual, porque esse alimento vai nutrir a nossa fé e vai trazer força, vigor, renovo para a minha vida espiritual e para a sua. A nossa fé será renovada no Senhor Jesus. Precisamos ter fé diante das crises. Precisamos ter fé diante do caos. Os discípulos tinham uma fé pequena. Eles acreditavam, mas estavam com medo, estavam desesperados. E esse medo trouxe bloqueio. Eles começaram a pensar na morte. Eles começaram a pensar que iam morrer e se desesperaram. E agora o Senhor Jesus pergunta a eles: por que estão com medo? Ainda não tendes fé? Tempestades são pedagógicas. E agora a segunda pergunta é feita aos discípulos. Na primeira pergunta, no versículo 38, eles manifestam um medo covarde diante das circunstâncias. Agora, eles apresentam um temor reverente diante da segunda pergunta que fazem aqui no versículo 41. Os discípulos agora admiram-se uns aos outros e eles agora começam a falar entre si. Eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diante dessa pergunta, os discípulos manifestam não conhecerem de fato o Senhor Jesus. Eles estavam com Jesus, caminhavam com Ele, andavam com o Senhor para todos os lados, todas as partes, viam os milagres que o Senhor Jesus realizava. No entanto, eles não conheciam plenamente o Senhor Jesus. Que homem é esse
Olha o espanto e a admiração dos discípulos. Que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Muitos de nós, diante das maiores tempestades da vida, precisamos entender que o Senhor Jesus tem poder para nos livrar de todas essas situações, que Ele é capaz, tem autoridade para fazer cessar as tempestades da vida e para gerar calmaria no meio do caos. A esperança pode ser experimentada quando confiamos plenamente no Senhor Jesus. O barco é a minha vida, é a sua vida. As tempestades e são os problemas que enfrentamos, as crises que vivemos, tudo isso pode receber uma linha de comando e vai gerar um ambiente de glorificação do nome do Senhor. Por mais que sejam difíceis as circunstâncias e as crises sejam maiores do que a sua fé, o Senhor Jesus tem resposta para você. Ele tem solução para a sua crise, para a sua dor. Experimente a esperança no meio do caos. O Senhor Jesus tem solução para você e para a sua família. Creia nisso.